Essa é a massa mais fofinha que vocês pediram tanto. Sim, ela é a chiffon de chocolate. Eu sou a Carol, você está no canal Carol e Jander Confeitaria. Sejam todos bem-vindos. Se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos e já se inscreve, porque assim você não vai perder nada. E vamos para a massa então. Aqui então num bowl separado eu vou colocar as gemas. Então aqui eu tenho uma quantidade de gemas e a metade do açúcar. Então aqui eu tenho só uma parte. Os ingredientes vai estar na descrição desse vídeo, então não se preocupe. Essa massa ela tem um passo a passo em 2 etapas e eu vou explicar o porquê. A gente vai bater o açúcar e as gemas até ficar bem clarinho. Com a massa branca eu não fiz isso porque ela não precisa desse processo, porque ela já não vai o chocolate em pó. E o chocolate em pó, ele atrai muito a água para ele, a umidade, ou seja, ele deixa a massa mais ressecada. Então aqui a gente vai fazer um passo a passo que vai trazer ar para nossa massa e umidade. Então depois que ficou bem clarinho, agora aqui eu vou colocar o meu chocolate em pó, eu vou colocar dentro dele leite integral junto com o óleo. Eu estou utilizando o óleo, mas se você quiser você pode alterar para outra gordura que você goste. Então aqui a gente vai misturar muito bem, porque eu já estou hidratando o meu cacau, ou no caso o chocolate em pó, tá? Não estou utilizando o cacau 100%. Estou utilizando o chocolate em pó 50%. Então, agora que ele está todo dissolvido, ele mistura muito melhor na massa. Então eu vou colocar ele dentro aqui da batedeira. E a gente vai bater por mais ou menos uns 2 minutinhos, só para misturar muito bem. Então aqui, lembrando que tem gemas, açúcar e o óleo, leite integral e o chocolate em pó. Estou utilizando o óleo de milho. Agora a gente vai peneirar aqui a nossa farinha de trigo. Então aqui eu tenho só farinha de trigo, tá? Utilize uma farinha de trigo de boa qualidade, eu sempre falo isso para vocês, que seja bem clarinha, que seja uma proteína baixa, para que você tenha massas leves, fofinhas, sem gosto de farinha de trigo, enfim. Existe isso sim na farinha de trigo, não são todas iguais e você tem que se atentar a uma qualidade boa aí, porque daí vai resultar em massas, com ruim, gosto ruim, enfim. Então se você usar massas farinha de trigo de boa qualidade, você vai trazer aí para sua massa. Então aqui, depois que a gente misturou muito bem, eu entro com um fermento químico e vou misturar novamente. Então esse aqui é o passo a passo da massa. Então a massa que já no caso está pronta. Agora a gente vai fazer aqui o outro processo, que é bater as claras juntamente com o restante do açúcar. E como eu falei para vocês, o processo da branca não precisa fazer esse passo a passo, somente a de chocolate, porque ela contém o cacau em pó, o chocolate em pó, e ele acaba deixando a massa mais ressecada. Então esse passo a passo vai trazer mais umidade ainda para a massa, porque ele vai deixar ela mais fofinha. Então aqui eu vou bater as claras até um certo ponto, mais ou menos 1 minuto, e aí eu já acrescento o restante do nosso açúcar. Essa massa ela fica super equilibrada no sabor, não fica muito doce, não fica com gosto forte também de chocolate, mas apesar, se você gostar também não tem problema, você até pode aqui trocar por cacau black se você quiser, mas enfim, a gente tá fazendo aqui uma massa de chocolate para ser incrível e combinar com tudo. E a gente vai bater somente até esse ponto aqui, Não, o meu ainda tá um pouquinho mole, eu vou deixar mais um pouquinho, mas eu vou mostrar pra vocês. O ponto não é aquele que já se despedaça tudo. Quando acontece isso, você não vai conseguir misturar direito e você vai perder muito ar. E aí essa função aqui não vai servir de nada. Então a gente precisa fazer a esse ponto aqui, que é um ponto de picos mole. A gente não pode deixar aquela clara em neve que não cai do bowl, senão não vai misturar, e eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Agora a gente vai colocar aqui essa claras em neve em 2 partes. Então eu pego metade, coloco aqui dentro e vou misturar com a espátula mesmo. Então misturar não é rápido, não é muito forte. A gente vai fazer movimentos delicados de fora para dentro, de dentro para fora, assim, pra gente conseguir misturar. Tá vendo que a gente consegue misturar muito bem? Ela já se dissolve completamente na massa. Se você deixar passar do ponto, vai ficar cheio de pedacinhos parecendo espuma.
e aí você não vai conseguir alcançar o mesmo resultado que o meu. Então a sua massa vai ficar mais baixa e tudo mais. E então faça isso e você vai ver a diferença que vai ter na sua massa no resultado final. Isso aqui não é só, né, um achômetro, isso aqui é confeitaria, que é ligado na ciência, ligado na física e na química. Então, aqui a gente tem um pacote de todos eles, e isso aqui tudo se resulta, né, em ciência. Então, no caso, se você pensar, não vou deixar isso passar, não tem nada a ver, tem a ver sim, faz aí, depois vocês me contam dos dois jeitos, vocês vão ver a diferença de massa, de umidade e textura. Muda a textura dela também. Porque aqui a gente está englobando ar, né? E quanto mais ar, mais fofinha essa massa vai ser. E claro, né? Aqui a gente está fazendo uma massa de método espumoso, então ela não vai ter mais sabor que uma massa manteigada, mas ela vai ficar incrível de fofinha. Então aqui eu tenho duas formas de 15x7. Eu coloquei papel manteiga no fundo e um pouquinho nas laterais, que eu quero mostrar para vocês. Mas pode ser desmoldante, pode ser papel toalha também, pode também com manteiga e farinha de trigo, ou óleo e farinha de trigo, como você preferir. E aqui eu vou dividir as duas, né? Aqui no meu caso foi 365 gramas de massa para cada forma. E olha só, ela vai para o forno 160 graus. O meu forno é elétrico, eu ligo somente a parte de baixo e ela vai ficar por mais ou menos 30 a 40 minutos, tá? 35 a 40 minutos. Claro que vai depender do seu forno, mas nunca asse em temperatura forte demais, muito alta, porque essa massa não vai dar bom para ela. Massas assadas, olha que linda! Então, vocês viram que faltou papel manteiga aqui numa parte, foi proposital, eu queria ver como que vai ficar e também, né, mostrar pra vocês. Então, ó, eu venho com a faquinha aqui só tirando essa parte, no caso, né, a gente vai fazer isso em volta do papel manteiga todo, né, pra certificar que não tem nenhuma parte grudada, que se a gente puxar e tiver alguma parte grudada, a massa vai ficar lá presa. E olha só, é só puxar pra cima, não precisa virar ela de ponta cabeça, porque ela está totalmente papel manteiga embaixo e em volta. E é muito simples tirar. Olha só que legal que é. E quando a massa já fica pronta, olha só que fofinha. A gente já tira, tá? Não precisa deixar esse papel manteiga aí. A gente já tira, porque ele é mais fácil tirar agora. Pode ser que depois ele venha grudar e aí vai ficar mais difícil. E pode ser que danifique um pouco a lateral. Então, por isso que eu gosto de tirar agora. Então, a gente tira esse papel manteiga e olha que massa linda. É uma massa extremamente bonita, fofinha e ela tem um sabor muito bom. Não tem aquele gosto de nada igual o pão de ló, ela é muito boa. E olha só, vou tirar o papel manteiga de baixo também, porque depois eu vou utilizar ela, então eu já vou mostrar pra vocês. Olha que incrível, fofíssima, não fica se esfarelando nem se desmanchando. Ela é ideal para você fazer bolos de festa, cupcakes, bolos caseiros, tá? Caseirinhos também fica incrível com essa massa. Enfim, vocês vão amar. Tenho certeza que vocês vão amar. Aqui eu vou tirar um pouquinho do topinho, né? É uma casquinha muito fininha e bem molinha, fofinha. Mas eu quero mostrar pra vocês. E vou também partir ao meio. Olha que massa fofinha. Não, ela fica incrível. É uma das preferidas aqui. Mas você vai aí testar e dizer pra gente o que vocês acharam depois. Então aqui, ó, vou partir ao meio com o nivelador de bolos. Então a gente vai girando a massa e vai, né, cortando aos pouquinhos com delicadeza para não estragar essa massa. Ela está um pouco quente ainda. Olha isso. Que linda! E ela é assim, maravilhosa, bem fofinha. Agora eu vou cortar a outra também para vocês verem. E o legal é que essa massa não é aquela massa seca, que se esfarela, que se despedaça. Ela fica como se fosse uma esponja úmida, sabe? Não fica igual um pão de ló. O pão de ló, eu não gosto, né? Já conto pra vocês, né? Quem conhece a gente sabe que a gente não gosta muito. Porque ele não tem sabor e é muito seco. Enfim, olha só como que ela ficou por dentro. Incrível! E eu já vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário. Coloque aqui também a sua sugestão de vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima!